Muito bem, uma boa noite, bom final de tarde, bom início de noite. A gente está começando mais uma edição da AgroEffective Live Series na segunda-feira nessa temporada, falando de comunicação com vocês aqui. Nosso convidado é Luiz Henrique Pitombo, jornalista, vai falar sobre a Rede Brasil de Jornalistas Agro. Ele já está aqui com a gente já vai chamar ele para conversa aqui para a gente conversar. Sim. Entra. Alô, Luiz Henrique? Oi, meu caro. Está me Tudo bem? Eu te escutando? ouço, mas não te vejo. Então vamos tentar resolver isso aqui um momentinho. Tá ok, eu vou desconectar e já te conecto de novo. Tá, cara? Aqui então nós vamos só fazer aqui, o Luiz Henrique está com um pequeno problema de conexão, já vamos entrar novamente com ele, tá aqui conosco, para falar sobre essa questão da Rede Brasil de Jornalistas Agro, que é essa rede, como é que ela atua. Essa é a nossa ideia de falar dessa conversa hoje. Agora sim estou te vendo. Tudo bem. Tudo tranquilo, Então, Luiz Henrique. Prazer estar aqui tudo contigo. prazer é todo meu. Prazer é todo meu. E já introduzindo o nosso assunto, queria agradecer o convite e, e destacar a importância que vocês da AgroEffective têm dado para a comunicação rural, porque o nosso país ele é super importante, como a gente sabe, na produção de alimentos, né? Tanto internamente como exportação. E a comunicação rural merece um papel de destaque nisso também, né? Ela merece também estar presente, ser debatida, discutida, aprimorada. E vamos dizer, e não que a gente esteja ruim, não, hein? Eu já viajei para 9 países junto com grupos de jornalistas, tenho visto outras publicações e a gente tem feito um trabalho bom, mas sempre há algo que melhorar. Claro, evoluir, melhorar com a criatividade brasileira, com a inventividade, a gente tem o que melhorar. E vamos dizer, e é nesse contexto que a Rede Brasil de Jornalistas Agro, ela entra. Ela entra, porque nós não tínhamos até então nenhuma entidade expressiva a nível nacional que aglutinasse a classe dos jornalistas, dos assessores de imprensa, dos comunicadores corporativos. Então, ela veio a preencher essa lacuna, porque a última associação, a última entidade que eu tenho notícias foi nos anos 80, com o saudoso Gil Cardoso, que tinha a sua coluna de agronegócio na Gazeta Mercantil, e ele também trabalhava na DBO Rural, onde eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos com ele. Então nós não tínhamos isso. Então a rede ela vem a somar nesse contexto, né? E a rede então ela foi criada em 2014, né? Ela é uma entidade sem fins lucrativas, sem fins lucrativo. Ela também não tem ligação com empresas. Ela prioriza a relação entre os profissionais uh, e prioriza também o conteúdo, né? A gente não coloca publicidade misturada no meio, nem releases, porque isso a gente acredita que as próprias empresas elas têm os seus canais.
Então a gente cria um canal dos profissionais de comunicação para os profissionais de comunicação, né? Não Sim. sei se é por aí que você gostaria que eu fosse É, caminhando, né? acho que já tem aí uma explicação inicial boa aí, né, sobre a questão da importância, né, da rede, especialmente para unificar, né, acho que o conhecimento com os jornalistas agropecuários e só falando ali do início, falaste, né, da importância desse meio, né, a gente vê muitas vezes o agronegócio também é um setor que muitas vezes é reconhecido como quem segura as pontas no país, mas também não tem aquela visibilidade tão grande quanto deveria ter, né? E é importante, né, os profissionais estarem unidos nesse momento para poder cada vez mais comunicar, independente de que lado esteja, né, tanto da redação quanto da assessoria, né? Exatamente. Exatamente, porque, inclusive, esse assunto é pauta de discussões internas, entre os próprios jornalistas, a gente que vê os diferentes canais aí da mídia digital, a gente vê o pessoal preocupado, cada vez mais preocupado com a imagem do setor rural frente à sociedade. Mas voltando um pouquinho mais para a nossa rede, né, é importante a gente falar um pouquinho da origem, porque isso explica também parte dos nossos trabalhos hoje, né? Uhum. Porque o que acontece? A origem, a gente tem que falar, ela tem a Viviane Taguchi, do Globo Rural. O que acontece? A Viviane, ela foi convidada em 2013 a participar de um congresso internacional do IFAGE, que é a Federação Internacional dos Jornalistas Agrícolas. Sim, não existe uma Federação Internacional de Jornalistas Agrícolas. Então ela foi, nessa ocasião, para a Argentina, teve uma série de atividades, lá foi criada a rede latino-americana e caribenha de comunicadores agropecuários, que inclusive ela assinou a proposta, né, com um dos jornalistas lá assinou essa proposta. E a IFAGE, o que é a IFAGE? A IFAGE ela foi criada, para você ter uma ideia, em 1940, na França, num contexto de pós-guerra em que os jornalistas do setor eles tinham essa preocupação de aglutinar, de defender, esses são os motes da IFAGE, liberdade de imprensa, uh, a, a, o desenvolvimento do setor dos jornalistas, associativismo entre os jornalistas, né? A IFAGE hoje está presente em 50 países, então a gente pode dizer que existem 50, pelo menos 50 entidades de comunicadores, de jornalistas ao redor do mundo, que são filiadas à IFAGE, e estes, por sua vez, reúnem 5 mil, né? 5 mil participantes. Então, de volta para o Brasil, a Viviane, foi pedir auxílio para o Enio Campoy, para montar uma reunião. Então, foi convidado uma série de jornalistas e nós criamos, em 2014, a Rede Brasil de Jornalistas Agro, que hoje tem perto, na sua plataforma, né, do Facebook, conta com 750, mais ou menos, participantes. É um grupo fechado no Facebook. Hoje é a nossa principal atividade, mas nós estamos pretendendo fazer outras coisas, né? E, e criamos a rede neste contexto, né? E o que acontece? Até então ficamos fazendo esta posta, a gente posta uma coisa, uma outra, tem um diálogo, etc. Mas o fato mais novo, a nova onda, vamos chamar assim, começou o ano passado com o que nós organizamos, o Encontro Internacional de Jornalistas
agrícolas, que inclusive você teve a oportunidade de estar em São Paulo, nós não nos conversamos, mas eu Foi sei que você esteve lá. foi um bate-volta rápido, na verdade, né? Mas foi um evento espetacular. Inclusive estava o presidente do IFAGE, que é o Robert, o Owen Robert, estava o Steve, que é o secretário executivo, e essa história começou o seguinte, porque eu sempre acompanhava o, o IFAGE no Facebook. E eles entraram em contato comigo naquela ocasião, em fevereiro ou março do ano passado, que eles estavam vindo para o Brasil, gostariam de algumas dicas de fazendas para visitar. Inclusive, a gente ajudou eles a localizar umas belas fazendas, porque dentro das atividades do IFAGE eles fazem tours, tours para conhecer a agricultura no Brasil, como foi o ano passado, tour para conhecer a agricultura na Argentina, tour para conseguir conhecer a agricultura no Quênia. Eles têm uma atenção grande com a África, né? Em fomentar a associação dos jornalistas africanos. Enfim, e eles falaram, o Pitombo, você teria a condição de reunir um grupo de jornalistas para a gente expor o que é IFAGE? Eu falei, claro, vamos trabalhar nisso, inclusive porque nós, jornalistas brasileiros, temos muito interesse de que o Brasil seja vendido, entre aspas, seja mostrado lá fora de uma maneira mais condizente. E os jornalistas estrangeiros nem sempre tem as boas fontes aqui. Então vamos fazer sim, vamos fazer um encontro de jornalistas internacional, vamos trocar figurinhas, vamos ver e etc. E daí surgiu o encontro, né? Então foi lá no auditório do Singenta, que foi pequeno para o afluxo de pessoas que se inscreveram. Nós tivemos um auditório relativamente pequeno, tivemos lá perto de 60 pessoas, em que teve a oportunidade do presidente da IFAGE falar sobre a entidade. O Steve, que é o secretário executivo, falou também sobre a entidade, mas também falou sobre o jornalismo agropecuário nos Estados Unidos, tema que foi repetido pelo Adi, que é o presidente da Sociedade Argentina de Jornalistas Agropecuários, falou uma finlandesa e falou uma brasileira, como que está a atividade no país. A A Vera, brasileira foi a Vera Ondei, eu já resolveu chamar ela. E foi bárbaro. E aí nós tínhamos pensado já no final desse evento, reunir, já que estava todo mundo reunido, começar a trocar algumas ideias sobre o que a gente podia incrementar com a rede, né? Inclusive com ideia de a gente se filiar à IFAGE, porque não tem cabimento o maior organismo que reúne os profissionais da nossa área, o Brasil, pela sua importância, a gente não está presente. Não tem cabimento. A gente precisa ter uma estrutura mínima, uma formalização para a gente participar desse fórum, que é bárbaro. É bárbaro. Eu tive a oportunidade, eles têm, dentro das atividades do IFAGE, eles têm uma atividade de fomento, né? Então, eu me inscrevi, mandei algumas matérias, escrevi propostas, etc. Eles me selecionaram e eu tive a oportunidade de ir num congresso deles, que foi em Minneapolis, cidade que hoje nós estamos vendo aquela questão do Floyd toda. Foi nessa cidade que foi o congresso deles no ano passado. E eles fizeram coincidir com o Congresso Norte-Americano de Jornalistas Agrícolas. Então, Nestor, você precisa ver que bárbaro. 1.500 jornalistas do mundo inteiro, todo mundo com o pé na lama, com os mesmos problemas, com problemas parecidos. Mesmos problemas não, problemas parecidos, né? Discutindo, vendo, participando de workshops.
foi bárbaro. Visitamos fazendas. Então, é inconcebível o Brasil não estar presente também neste fórum de jornalistas, né? Sim. E, inclusive, num grupo menor, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação. Eles pediram para vários jornalistas da África, do México, do Chile, isso dos latino-americanos que eu estou lembrando, mas também tinha da Croácia, enfim, para falar como é que estava a agricultura, como é que estava a imprensa agrícola em seu país. Eu tive a oportunidade de falar sobre o Brasil. Modéstia à parte, fiz um PowerPoint bem ajeitadinho, fui aplaudido, um dos mais aplaudidos ao final, porque eu caprichei, porque a gente, pô, a primeira vez que um brasileiro ia falar no Congresso lá, tal, eu tinha que, a nobreza exige, né? Então foi muito interessante. E na reunião, eu também, eles me convidaram para participar de algumas reuniões dele, dos comitês. Eles ficaram muito bem impressionados com a receptividade que eles tiveram aqui no evento do Encontro Internacional. É, e nós temos peso, né? Como nossa agricultura, nosso jornalismo tem peso. Você entende? Eles têm interesse também que a gente participe dessa entidade, né? Agora, o que acontece? Como não houve tempo de a gente discutir o ano passado coisas para implementar, no início deste ano, o Daniel Azevedo, colega nosso, que estava também lá presente no encontro, entrou em contato comigo e nós começamos a conversar maneiras de estimular. Como que a gente pode fazer alguma coisa? Não vamos deixar essa coisa morrer, né? Não vamos deixar, vamos incrementar. E aí, juntando colegas que participaram da fundação, colegas que participaram do encontro internacional ano passado, e criamos um grupo de trabalho que está fazendo uma pesquisa, que já fez uma pesquisa, e também está cuidando da parte de formas, maneiras de a gente formalizar e organizar melhor a rede. Isso de uma maneira super democrática, tanto que a gente fez uma pesquisa, que eu vou falar algumas coisas legais que surgiram, né, que a gente fez. Uhum. Então nós criamos esse grupo, o grupo dos 10, né, que eu faço questão de nominar. Eu até escrevi aqui para não esquecer de ninguém, né, porque Perfeito. Peraí que só deu uma trancadinha, Pitombo, que agora deu uma trancadinha na transmissão aqui, só para a gente não perder os nomes dos colegas. o Arios, o Ariosto Mesquita, a Vera Ondei, a Marielle Previdi, o Enio Campoy, a Flávia Tonin, a Flávia Romanelli, a Lu Tucci e a Viviane Taguchi. Então, esse grupo, nós estamos trabalhando desde o começo, numa nova Deu de etapa. novo uma trancada, vamos ver se estabiliza aqui. Deu uma trancada na conexão, a gente está aqui em contato com o Luiz Henrique Piton, está citando aqui já os nomes, né, dos jornalistas, participantes desse grupo de trabalho da Rede Brasil de Jornalistas Agro. Agora deu uma trancada, qualquer coisa a gente retoma a conexão em seguida com ele aqui para fazer esse trabalho. Vamos ver agora se voltou ainda está trancado, vamos ver. Luiz Henrique, está me ouvindo? Alô? Eu estou ouvindo totalmente perfeito, alto bom som, tua imagem também. A conexão a tua está um pouquinho trancada só. Vamos ver se Tá, indo bem. Agora deu uma trancada na hora que fosse citar os nomes dos colegas. tudo bem.
eu não sei se eu repito o nome deles. Você está me escutando? Mas eu consegui ouvir alguns aqui, daí. Mas enfim, deixa eu ver. Henrique, eu vou tentar refazer a Bom, conexão contigo, ok? Talca. Vamos tentar novamente aqui, só um minuto. A gente está aqui com o Luiz Henrique Pitombo, vamos refazer a conexão com ele. Deu uma trancada, a gente estava conversando, acho que um belo exemplo que estava contando sobre a Rede Brasil de Jornalistas Agro, a formação dessa rede. Acho que vamos ver se agora. Acho que agora melhorou. Eu estou te ouvindo bem. Perfeito, acho que agora estabilizou de novo. Vamos lá. Tá. Ah, bom, então vamos falar nesse grupo dos 10, porque a gente que está trabalhando em algumas propostas que nós vamos levar para a rede, né? Vamos lá. Então, é, então, eu, o Daniel Azevedo, o Ariosto Mesquita, a Vera Ondei, a Marielle Previdi, o Enio Campoy, a Flávia Tonin, a Flávia Romanelli, a Lúcia Atushi e a Viviane Taguchi, né? Então, nós dividimos esse grupo em dois, que se dedicou a fazer uma pesquisa junto aos membros da rede e outros contas, quem somos nós? O que nós estamos querendo? O que nós pretendemos? Por que nós estamos recorrendo à rede? Né? E o outro grupo para como nos organizar melhor, como evoluir, o que nós podemos fazer. E nós estamos querendo ver se a gente faz uma organização que faça jus ao nome rede. É uma rede. Não tem assim uma coisa hierarquizada no sentido burocrático, não. É uma rede de troca que vai e volta, vai e volta. Nada muito burocrático. Então a gente tem este grupo. E nessa pesquisa que a gente fez, nós tivemos um bom retorno, né? Nós tivemos 140 respostas espontâneas dentro de membros da rede e fora da rede. E alguns dados interessantes, né? O que acontece? Dos 140, 95% atua dentro do agro e 91% tem diploma de jornalista. Uhum. 40% atua na redação, 30% em assessorias e 17% na comunicação corporativa. Ou seja, dá 46% assessoria e comunicação corporativa e 40% redação, mais ou menos, né? Tem uns quebradinhos aí que são áreas de publicidade e outras coisas. 60% são mulheres. Então, uma presença forte de mulheres. E a maior parte foi formada, tirou seu diploma na década de 80. Não, de 80 não. De 80 ia ser muito só dinossauro, né? Na década de 2010, 2000, a maioria né? é, Uhum. exatamente. Agora, outra coisa, a maior parte mora nas capitais e predomina gente de São Paulo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul é o segundo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Agora tem gente de todo o Brasil, né? Nós também escutamos, isso daí está agora em fase de análise e discussão, porque a gente perguntou o que vocês buscam na rede, o que vocês querem na rede. E, por outro lado, o que vocês gostariam que a gente promovesse mais, né? Então, nós estamos nesse passo e vamos continuando agora com as nossas reuniões
virtuais, e assim que as coisas vão surgindo, a gente publica na rede, né? A gente publica na rede, né? Eu não sei se eu me prolonguei demais, mas Não, eu quis dar esse panorama inicial. que foi muito bem, especialmente esses dados, né, em relação à pesquisa feita com os integrantes da rede. Eu respondi, inclusive, o questionário quando foi mandado, inclusive a Lúcia, que é a representante daqui, né, que inclusive já trabalhou conosco, foi nossa colega na época da RBS lá também, e já fez alguns trabalhos conosco aqui na AgroEffective, né, mandou pelo WhatsApp, te respondeu alguma coisa ali. E, e eu achei dados interessantes, né, especialmente o que me chamou a atenção essa formação do pessoal a partir de 2010, né? Eu imaginava que poderia vir ali uma coisa anos 90 ou 2000, mas 2010 realmente é um grupo bem jovem, né? E talvez esteja buscando conhecimento, experiência, né? Exatamente. O principal eles buscam, o pessoal está querendo é networking, relacionamento, relacionamento e conteúdo. São duas coisas. E são coisas que estão no berço da rede que a gente se propor a isso. Você entende? Uhum. Então é nesse sentido que a gente vai caminhando. E agora estamos avançando, estamos justamente fazendo mais algumas reuniões para levar propostas para a rede, né? E ver o feedback que a gente tem e aí ir avançando, promovendo eventos, né? Eu tinha muita ideia, muita vontade de promover esse ano um segundo encontro de jornalistas, um encontro internacional de jornalistas. O Owen, o pessoal do IFAGES topou em nos ajudar, mas atualmente, em função da pandemia, ficou inviável, né? A não ser a gente, evidente, recorrendo, como nós estamos fazendo agora com as lives, né? E que, inclusive, eles estão fazendo, né? O congresso desse ano do IFAGE, que ia ser na Dinamarca, aliás, esta semana era para ser, está sendo de maneira virtual. Eles estão organizando algumas palestras, algumas apresentações, via mídia digital, né? Via lives, etc. Mas não sei se a gente vai conseguir, até o final do ano, organizar alguma coisa presencial. Eu duvido, né? Como a coisa anda indo, né? Eu duvido. Agora, tem uma coisa que a rede, ela ela é prioritariamente de jornalistas, né? Isso até criou um, não indisposição, mas assim, poxa, eu queria participar da rede, mas eu não sou jornalista, porque está no próprio nome, Rede Brasil de Jornalistas Agro. Agora, e daí bifurca para redação, assessoria de imprensa e comunicação corporativa. Agora, nós estamos estudando maneiras de contemplar, nada impeça de que nas palestras, etc., a gente chame de gente de fora. Nada impeça também que casos pontuais de gente que trabalha há muito tempo, não seja jornalista, mas esteja atuando, passe a integrar a rede, nada impede, em forma alguma nós estamos bloqueados, fechados disso, né? Isso até porque tem bastante gente também, especialmente que atua no interior do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul é comum, tem formação ou radialista ou outra formação, mas está no meio da comunicação também, né? Sim, sim, nada impeça. Agora, a gente, como o próprio nome diz, é uma rede de jornalistas. Então, o grande guarda-chuva são os jornalistas. E aí a gente vai adequando as coisas, né? A gente vai colocando.
Não, pois bem, né? E eu acho que, Pitombo, a gente pode também falar muito dessa troca no grupo, né? A gente que acompanha o grupo ali da Rede Brasil, de jornalistas agro, né? O interessante muitas vezes é que alguém leva algum artigo, leva algum tema e os outros participam de discussões ali, né? Temas não só do jornalismo agro, mas do jornalismo em si, né? Exatamente. Inclusive, isso é uma coisa que a gente quer estimular, né? Nós estamos vendo que isso surgiu nas perguntas, a gente quer ver se a gente insere mais esse tipo de discussão, de limitações. Por exemplo, outro dia um colega, isso foi uma discussão que surgiu, ele quis fazer uma entrevista com uma fonte de uma empresa e a assessora falou: olha, veja essa entrevista que tem tudo que você quer. Aí o jornalista, o cara falou: puxa vida, eu vou lá e ela me dá um material já pronto, eu tenho uma série de questões que eu gostaria de conversar, de perguntar para ele. Eu acho que não foi uma atitude adequada. Você entende? Então, isso criou um debate. Como que a gente deve tratar? Você entende? Então, são essas coisas também que precisam ser melhor tratadas. E um fórum seria a rede, a gente abrir o jogo, falar: olha, acontece isso, não acontece aquilo, a gente precisa afinar mais o discurso nesta área, naquela outra área, né? Não, Eu estou vendo que meu colega Pedro Rebouças acabou de entrar. Estava o Altair também, né? Não sei se o Altair ainda está. Acho que quando caiu ele não voltou, né? Mas e lembrando o pessoal que estiver com a gente, a Sara aqui do canal do Boi também acabou de entrar, tô vendo aqui ela também. Paulo André Dutra, que é jornalista lá em Santa Maria, também entrou. A Graciele, que é do Novo Rural, falou com a gente aqui esses dias também sobre como é que são os desafios, né, de fazer o jornalismo rural no interior. Ela teve com a gente. Também estão entrando aqui o pessoal. Lembrando que o pessoal quiser interagir também, mandar algum questionamento, isso. pergunta, alguma coisa, fica à vontade também de mandar esse questionamento enquanto a gente vai conversando. Mas justamente, Pitombo, também é importante, né? Pedro Revoltos, boa noite, amigos. Boa noite, Pedro. Porque muitas vezes a gente tem. Aqui, ó, o Altair está dizendo que está aí, ó. Um abraço, Altair, ótimo papo. Altair, Ah, tá aí. tá aí ainda, gente. E porque a gente vê especialmente nessa questão, né? A Graciele mandando um abraço, de que existe, né, sempre essa questão. Eu trabalhei dos dois lados, trabalhei do lado de redação por 15 anos, depois agora já estou no meu sétimo ano de outro lado do balcão, né, como se diz na linguagem do jornalismo de assessoria, e muitas vezes existe, né, essa questão entre os dois lados, né, em saber como atender, como ver, como um lado, como foi essa discussão, inclusive, eu acompanhei também, inclusive dei meus pitacos lá também, né? E é uma questão que muitas vezes, como disse, né, a rede pode ajudar também nesse debate, até cada um trazendo a sua experiência, trazendo trazendo essas reclamações, até por exemplo, se um jornalista lá, um repórter vai lá e mostra de um jeito, ele pode também me ajudar, no caso, como assessor, a melhorar esse assunto, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui. Da Graciele, Gostaria. como é que tem visto essa comunicação do agro com foco mais regional? Porque sempre ouvi o pessoal que tem longa trajetória no setor. A Graciele, né, como eu disse, a gente conversou com ela aqui esses tempos sobre os desafios, né, do jornalismo no interior. Então, como é que esse foco regional? Porque, por exemplo, eles têm o Novo Rural, é um portal, uma revista, que tem um foco especialmente de criar
o jornalismo para a região deles, né? Até traduzir assuntos globais para a realidade da regional deles, né? Não, olha, eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Inclusive, aquela famosa conceito de que o regional é global. Você, né, eu acho fantástico trabalhar isso com, principalmente com as culturas regionais, né? Você está numa área de algodão, você ter foco no algodão, você ter foco na soja. Bom, a soja está no Brasil inteiro, mas você trabalhar assuntos de interesse regional, acho da maior importância. Inclusive o rádio, o pessoal às vezes esquece o rádio. O rádio tem uma importância muito importante, redundante, a importância muito importante. Ele tem uma relevância muito grande, por exemplo, na África, né? Atualmente com essa questão da pandemia, etc. O que tem sido levado de informação através do rádio, o que pode ser que seja mais difícil, bom, tem os jornais de cooperativas também, né? Os jornais de cooperativas também têm uma atuação regional muito importante. Agora, o que pode ser mais complicado, eu não sei, é a questão da sobrevivência financeira. Porque você vai precisar ter um trabalho muito forte junto aos anunciantes para convencê-los de que o público-alvo dele estará dentro desse contexto, dentro deste universo. Agora, a comunicação do algo com foco mais regional é bárbaro, mas tem essa limitação. Você vai precisar convencer e trabalhar muito bem a parte financeira para os grandes anunciantes, que vão optar por veículos de penetração maior e às vezes vão esquecer daqueles nichos, né, mais regionais, mas é sempre e muito importante, muito importante. Lembrando que nem eu comecei a falar que o regional ele reflete o global, né? Você vai tratar de coisas globais, inevitavelmente de coisas globais, né? Não, é verdade. E Essa questão que o jornalismo regional, né, muitas vezes tem, e o que a gente vê, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a importância desse jornalismo local e regional, através das rádios, através de sites no interior, através dos próprios jornais do interior, o quanto eles disseminam e difundem a informação, porque muitas vezes tu não tem aquele espaço na grande mídia, e a gente vê cada vez mais reduzido esse espaço em jornais, em televisões. A gente tinha, vamos dar um exemplo maior aqui da Globo, que tinha o Globo Rural, que era diário e virou um programa semanal. Aqui mesmo também tiveram programas que reduziram, enxugaram, publicações que vão se perdendo com o tempo também, né? E a importância desse foco regional, né? não, sim, sim. E a colega, ela atua aí no Rio Grande do Sul, onde essa questão da regionalidade ela é muito mais marcante até do que em outros lugares, por causa da cultura regional muito legal que vocês têm, das particularidades. Então, aí mais ainda, mas o que eu falei valeria para o Brasil todo, mas principalmente no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teria essa importância, né? Claro. Só não... Não, tranquilo. Mas voltando um pouquinho, Picomba, ali na rede, como é que também se trabalha, como eu disse ali, me salientou, me saltou aos olhos esse dado da formação 2010, né, mostrando que tem gente nova que está chegando, porque a gente vê ainda, entendeu, e é uma coisa que se fala muito aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente ouve que os grandes especialistas em agro, eles estão saindo das redações, né? Eles estão indo empreender em outros lados ou indo para outros caminhos que fora do agro. A gente tinha aqui há uns 10 anos aqui um grande grupo de pessoas que faziam jornalismo agro dentro das redações. A gente se encontrava em Expo Inters, essas coisas todas, né?
e cada vez mais esse grupo vai diminuindo de profissionais. Como é que também a rede pretende trabalhar aí para até na formação de novos profissionais, né? Levar esse conhecimento, porque tem muita gente que às vezes entra verde no mercado e aí acaba não engrenando e pode ser uma possibilidade, né, dessas pessoas estarem treinando ali. Não, não, isso é uma coisa muito séria. Embora eu veja duas vertentes aí. Uma é a questão da limitação, do estreitamento que a profissão tem em função das mídias digitais. Então, hoje, o cara produz um texto que é replicado em várias mídias, então isso estreita a atividade profissional do jornalista, ou do assessor de imprensa, ou do comunicador corporativo. Quer dizer, ele produz uma coisa aqui na matriz, e isso é replicado nas outras filiais. Isso é um problema. Agora, o outro é a questão da própria formação. Porque quem tem sorte de ter morado no interior, vivido em fazenda, e ter familiares que atuam na área, ele já tem um conhecimento, uma afinidade para lidar com o agro. Agora, você vê, quem nascido na cidade, por exemplo, eu nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo, mas comecei a ir para o agro, eu estou há 40 anos nessa área, comprei um sítio, fui aprender a plantar com enxada e fui adquirindo paulatinamente todo um conhecimento nessa área. Então, a gente pensa, uma das propostas é criar alguns eventos, alguns workshops para dar o beabá para quem está se sentindo inseguro, para quem não está se sentindo tranquilo para desenvolver a sua profissão em função de falta um pouco de conhecimento específico, né? Que não é demérito de ninguém, mas nessa área a gente precisa sim ter um conhecimento. Nosso jornalista é um especialista em generalidades, mas o jornalismo agrícola é uma especialidade e a gente precisa ter uma formação nisso. E essa formação a gente vai pegando no dia a dia, perguntando, aprendendo e, quem sabe, tendo um suporte da rede, promovendo workshops, etc., seja mais fácil, seja a contribuição. Por exemplo, eu vi outro dia uma live sobre irrigação para jornalistas, né? Por exemplo, poxa, é interessante você entender o que é déficit hídrico, ou a questão da importância até a seco, um período seco do ano, ela tem sua função na planta, não é que a planta tem que estar encharcada o ano inteiro, ela tem o ciclo dela, ela tem que respeitar épocas de chuva, épocas de seca. Então, dentro dessa sua colocação, eu colocarei essas duas vertentes. Uma, essa questão da necessidade, sim, de especialização, de leitura. O pessoal precisa ler, precisa aprender a distinguir um zebuíno de um taurino. Não tem papo furado, não. Não sei o que é gado de leite, o que é gado de corte, o que é um milho para silagem, um milho grão, e você quer entrar nessa área, o agro é bárbaro, mas você precisa estudar, porque senão não adianta. Escreve abobrinha, não adianta, escreve. Tem o problema das próprias fontes, a gente que lida agora do outro lado com assessoria, né? Muitas vezes, mas aquele jornalista não sabe nada, não pergunta nada, que muitas vezes o próprio veículo manda aquele jornalista que está fazendo agro, mas no outro dia está fazendo buraco de rua, no outro dia está fazendo
um protesto de aposentados. Então, É, quer dizer, então, o que a gente sempre procura falar é: seja o mais didático possível nesse momento, seja o mais, explique da melhor forma possível. olha aí. Pode ser a forma com que o jornalista consiga entender, inclusive, trazendo analogias, se possível, do mundo urbano, né? Se fala. O Altair, estou te perguntando aqui, Isso. Pitombo, sempre foi um jornalista de veículos impressos. Como é que está essa sua adequação ao mundo da comunicação digital? Olha, Altair, Altair, meu caro Altair, que a gente se conhece também de longa data, o está sendo relativamente fácil por causa do seguinte. Eu não sei se você lembra, eu sou fotógrafo. Eu venho de uma família de fotógrafos. Entrei na imprensa no jornal Estado de São Paulo como fotógrafo. Aí se abriu aquele universo do jornalismo para mim, e aí eu comecei a me dedicar. Então, existem desafios, eu estou tendo que aprender uma série de coisas, mas pelo fato de eu ter a familiaridade da fotografia, fica fácil. Por exemplo, para iluminar esse live que nós estamos fazendo, eu tive que estudar um pouquinho a iluminação, tá dando reflexo no óculos, mas eu não consegui tirar esse reflexo. Mas nós estamos fazendo uma live, uma coisa informal, né? Vamos dizer assim. Então, se permite pequenas falhas, mas realmente eu estou tendo que me adaptar e nas mídias digitais, fiz cursos na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, eu moro perto lá deles, lá, fiz vários cursos de mídia digital, preciso atualizar, fiz cursos de produção em mídia digital, novas mídias, e bárbaro, porque você fica com a moçada. Com a moçada sendo com a moçadinha de 20 anos, né? Então é um puta estímulo, né? Um baita estímulo, né? Mas é isso aí, meu caro Altair. Isso aí. Pitombo, a gente está chegando aqui na reta final já, antes que o Instagram nos corte, né? Acho que o Perfeito. papo tá nota 10 aqui, já estamos há 50 minutos quase aqui nessa conversa, mas, Opa! o que eu queria ver contigo nesse final aí, qual é que são os seus próximos passos da rede? Falasse um pouquinho aí já de algumas medidas, algumas ideias, né? Mas o que deve ser os próximos passos da rede em termos de construção, não só da sua estrutura organizacional, mas também de ideias, né? Também, e também como é que esses profissionais eles podem participar, como é que eles podem contribuir, né, cada vez mais com a rede, os demais profissionais. Bom, como participar, quem ainda não está na rede entrar. É um grupo do Facebook que hoje, por hora, é a nossa principal plataforma, que é essa página no Facebook, Rede Brasil de Jornalistas Agro. Pede para entrar ou solicita para algum colega indicar, entra e começa a acompanhar. Porque o que está acontecendo? No momento, nós estamos andando. É um pouco precoce eu querer adiantar algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu posso adiantar é a nossa intenção firme de obter uma formalização da rede que nos permita fazer parte do IFAGE, que é da Federação Internacional. Com aquele intuito, somos um país agropecuário de grande importância e nosso assento já está reservado lá, no IFAGE. É só questão de a gente ocupar, e ocupar bem. Tem que, lá não é meia sola, não. Tudo Estados Unidos, Inglaterra, Austrália tal. E o Brasil tem que se colocar lá muito bem no espaço que ele merece. Então, de imediato, terminar a análise da pesquisa, ver o que nós podemos trabalhar para atender o que o pessoal está pedindo,
A outra coisa é forma de organizar e formalizar. Como é que a gente vai formalizar isso? Como é que se formaliza uma rede? Nós vamos precisar de assembleias, porque tem toda uma burocracia. Será que a gente vai precisar mesmo, como uma rede, ficar todo numa burocracia? Ou a gente vai começar a utilizar a internet, consultas rápidas? Moçada, queremos fazer isso, vocês topam? Aí dá prazo de 2 dias, todo mundo responde. Responde pela internet mesmo, né? Que é a mão de dupla mão, vai e volta, né? Então é isto, né? Então, e as pessoas que não estão ainda na rede, elas podem entrar e acompanhar, porque nós vamos noticiando. Conforme vão surgindo as novidades, a gente vai postando lá, que nem foi a primeira fase de interpretação da pesquisa, a gente postou lá, olha, tinha isto, agora estamos fazendo isto. Então, a maneira de acompanhar. E assim que as coisas estiverem mais estruturadas, eu não gostaria de adiantar, porque nós temos o grupo dos 10, que eu chamo o grupo dos 10, que a gente tem feito bons debates, boas discussões, a gente pega, uma vez isso esteja mais consubstanciado, a gente pega e coloca lá. Olha, nós estamos pensando em fazer isso. Pessoal, o que vocês acham? Querem contribuir? Como que você acha que a gente pode mudar isso? Uma estrutura democrática, estritamente democrática e disseminada, como a própria rede já diz, né? Seria mais ou menos por aí. Então, eu quero te agradecer desde já aí pela conversa, pelo papo, por toda essa troca aí de conhecimento também que a gente teve aqui nesse momento, falando sobre a rede, que é importante, né, que cada vez mais essa iniciativa ela possa ser enaltecida, que ela possa ter uma organização, possa também mais jornalistas contribuírem, participarem, darem a importância para esse assunto, para esse trabalho que está sendo feito por vocês, aí, liderado aí pelo Grupo dos 10, né? E que estão de parabéns aí por essa organização de tentar buscar cada vez mais somar e multiplicar, né, esse conhecimento entre os jornalistas, nós atuantes, né, jornalistas do agronegócio. E a gente, desde já aqui da AgroEffect, sempre à disposição de vocês aí que precisar ajudar. A gente está à disposição também, já tem aí, a gente tem esse contato com a Lúcia, né, que representa aqui no Rio Grande do Sul esse grupo, né, e acho que estão muito bem servidos, com uma pessoa maravilhosa e extremamente competente, e que ela que às vezes nos passa algumas coisas por aqui, né, dizendo como é que estão algumas coisas, e a gente se coloca à disposição de vocês. Tá ótimo, meu caro. Eu agradeço, foi muito gostoso esse papo descontraído e falar da nossa profissão, falando com tranquilidade, falando de coisas sérias, de coisas bacanas, né, que envolvem a nossa profissão. Né? Mais uma vez, muito obrigado. Só avisando ao público, né, que na quarta-feira nós vamos voltar a falar de agronegócio com o professor Júlio Barcelos, do Núcleo de Estudos de Pecuária da URGS, vai falar aqui sobre o momento da pecuária. E Tom, brigadão, então, um abraço e até mais.